Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E se você tem uma empresa ou você está pensando em ter uma empresa, você não pode perder o bate-papo de hoje. Eu estou recebendo Lúcia Mes, ela é gerente de tecnologia e inovação de uma empresa aqui de Santa Catarina que tem 98% de sucesso nas contratações que faz. Lúcia, que prazer te receber, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu já começo perguntando qual é o segredo do sucesso dessas contratações tão certeiras. Muito obrigada, Márcia. Boa noite a todos aí pela nossa oportunidade de conversar hoje. Acho que é um tópico essencial para todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje. As empresas acabam, acho que o maior segredo, né, é você entender que o ponto focal, o ponto principal de uma empresa são as pessoas que fazem parte delas. Muitas empresas por aí veem o RH como um setor separado ou só se preocupam quando tem que demitir alguém, quando na verdade não é assim. As empresas são feitas para pessoas e feitas por pessoas. Então é essencial ter uma política, vou dizer que a palavra holística, né? De gerenciar, de desenvolver essas pessoas para conseguir ter o máximo desenvolvimento. O maior desafio, na minha visão, é ter essa alta densidade de talentos. Para a empresa ser incrível, ter um produto incrível, eu preciso ter pessoas incríveis. Então, acho que esse é o ponto focal que garante o nosso sucesso aí ao longo dos últimos anos. Nesse início de ano, tem muita gente que está nesse momento empreendendo, começando a empreender, pensando em empreender. Colocou ali, no final do ano passado, nas metas para 2023, eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou pedir demissão e eu vou empreender, eu vou... E aí, obviamente, precisa de pessoas. Com certeza. Qual é a dica para achar esse profissional tão sensacional? Porque a gente tem no Brasil, infelizmente, um problema sério de formação de mão de obra. Temos esse problema sério de formação de mão de obra. obra. Como é que a gente faz? Parabenizo a todos que estão nessa missão de empreender, que eu sei que não é fácil. E ter um time qualificado é um dos primeiros e principais desafios. A gente sabe que a formação da mão de obra poderia ser melhor, no Brasil e em vários outros países. E a formação dessa mão de obra não depende só das universidades. Não depende só do que a pessoa, o candidato, fez por conta própria. Eu acho que esse é uma principal um entendimento errado, talvez, que as pessoas têm. As empresas, mais do que nunca, hoje, são essenciais na formação desses profissionais. A própria empresa? A própria empresa. Nós temos um programa que há mais de 20 anos, Márcia, qualifica pessoas para programar aprendendo do zero. Pessoas que estão iniciando a graduação, pessoas que recém deixaram o ensino médio. E não só programação, atendimento ao cliente, a parte de implantação, suporte no geral. São várias áreas de formação, até ciência de dados. Pessoas que apresentam boa lógica, excelente perfil comportamental, que muitas vezes é esquecido durante o processo seletivo. E é o mais importante. É o mais importante. Quando você vai afastar um colaborador, será que é pelo conhecimento que ele está apresentando? Geralmente é pelo perfil comportamental. Por alguma coisa que ele deixou de ir atrás, por alguma convivência que poderia ser diferente. As pessoas também não podem esperar que as empresas entreguem tudo, né? De mão beijada. Não é assim. Mas as empresas são mais do que nunca responsáveis por ajudar nessa formação dos profissionais. Com o mercado mudando tão rápido, especialmente para as empresas de tecnologia, então se tem alguém me ouvindo aqui de empresas de tecnologia, você sabe do que eu estou falando, as faculdades não estão entregando os colaboradores com exatamente as habilidades que você está usando. E a sua responsabilidade é suprir esse gap de formação. Ter treinamentos recorrentes, criar um programa estruturado, quem sabe até criar uma universidade corporativa, que é o que a gente vem desenvolvendo esse ano. Ter essa formação completa e além do técnico, né, Márcia? Você pode ter um colaborador que sabe tudo de tudo. Vai ser um excelente colaborador? Não sei. Não necessariamente. Será que ele tem as habilidades de comunicação que são necessárias para a função? Será que ele tem conseguido ir atrás das informações por conta própria? Será que as entregas que ele está fazendo têm essa visão de produto, que na tecnologia é essencial? Ou em outra área de negócio? Será que ele está tendo, vou dizer aqui, a visão de dono, né? Um termo que muita gente acha chato, mas é verdade. Eu tenho que me sentir responsável pelas entregas que eu estou trazendo. Mas como é que você acha esse profissional? Porque você faz uma reunião com, por exemplo, o dono da empresa, chama o RH. Sim. E diz, olha, eu tenho essa vaga aqui, ou estou montando a empresa, não chama nem RH. Às vezes o próprio dono da empresa é a pessoa que vai contratar, que vai fazer todo o processo. E aí o processo é muito rápido. Você tem ali a vaga aberta, alguém diz assim, olha, eu tenho um fulano que conhece ciclano que está precisando desse emprego. Aí a pessoa vai lá em minutos, você faz o bate-papo com aquela pessoa e você decide ali se você contrata ou não. E nesse momento, qual é o cuidado que tem que ter, qual é o
o alerta que você faz? Para essa contratação ser o mais certeira possível desde o início. Com certeza. Eu vou fazer primeiro uma provocação. Tá. Eu acho que RH não é trabalho do RH. RH é trabalho da empresa como um todo. O RH não é o trabalho do RH. O RH faz RH. Mas se a empresa quer ir além, quer entregar os melhores produtos e mudanças na sociedade possível, quer realmente atingir seu propósito, todo mundo, desde o CEO até outros setores da empresa, precisam estar envolvidos na seleção desses talentos, na formação e no contínuo encantamento, para a pessoa estar contente no trabalho que ela faz. Não dá para contar que o da RH faça 100% do trabalho, por mais excelente que ele seja, a sua empresa ela vai ter um desempenho muito melhor se mais pessoas estiverem envolvidas e com essa mentalidade ali latente. Eu preciso desenvolver meu time, eu preciso criar um ambiente em que eles estejam felizes e motivados. Agora, voltando um passo atrás, né, a sua pergunta. Da contratação, Como daquele é que eu rápido encontro? encontro que você tem com a pessoa. Perfeito. E aí você decide se você vai dar ou não a essa pessoa a oportunidade de trabalhar contigo. Com certeza. Passa pela estruturação de processos seletivos eficientes. Vagas diferentes não vão ter o mesmo processo seletivo. Se eu quero recrutar uma pessoa para uma função operacional, é diferente da função de gerente. Acho que isso todo mundo entende. Agora, entre setores, no mesmo nível de senioridade, eu também posso ter diferenças. Eu tenho que definir quais são os critérios essenciais para aquela vaga. Para aquela vaga. Como é que eu faço isso? Procure na sua empresa as pessoas que você define como top performers, as pessoas com melhor desempenho, certo? Analise o que elas efetivamente estão fazendo. Quais são as características que elas têm que estão fazendo elas se destacarem. Aí eu tive uma surpresa quando a gente foi fazer isso na IPM, na empresa em que eu trabalho. Percebi que as pessoas que estavam tendo melhor desempenho, realmente indo muito além do que era esperado, não eram aquelas que comumente iam se destacar num processo seletivo tradicional. Por quê? Porque talvez não iam gabaritar aquela prova de competência técnica. Pô, mas como é que eu vou contratar se a pessoa não está gabaritando a prova de competência técnica? Eu analiso o perfil comportamental. Contratamos pessoas recentemente que, entrando em, digamos assim, comparação com outros candidatos que tinham, sei lá, digamos 20 anos de experiência na sua área. Essa pessoa que não tinha toda essa experiência apresentou uma iniciativa maior, uma vontade de aprender maior, uma atitude realmente de dono sobre o que ela estava entregando e uma colaboração um pouco diferente. Mas como é que você percebe isso numa entrevista de emprego? Alinhando as questões, as perguntas que você está fazendo com aspectos comportamentais. O pessoal aí conhece muito entrevista por competência. Posso ir um pouquinho além e pensar em entrevistas pouco culturais. Um exemplo de pergunta que eu sempre faço, agora se eu entrevistar alguém no futuro, já vão saber o que eu vou perguntar, né? No seu primeiro ano nesse cargo, o que você espera entregar? Qual é o objetivo com essa pergunta? Não tem resposta certa ou errada, mas tem alguns tipos de resposta. A pessoa pode ser aquela que é super ambiciosa, em um ano ela não quer só ter entregado o que o cargo requer, mas ela também quer ter já crescido um pouco, ela quer ter ajudado outros setores, perfeitamente válido. Sei que essa é uma pessoa que tem talvez uma paciência um pouco menor, essa ambição um pouco maior e vai querer entregar rápido. Tem um outro tipo de perfil comportamental que eu valorizo muito para algumas funções que nós temos, que é a pessoa que ao final de um ano quer sentir que ela fez um impacto no trabalho que ela está fazendo. Impacto na sociedade, impacto no seu time. Essa é a motivação dela. Por que isso é legal para algumas funções? Porque é uma pessoa que indica que, mesmo perante desafios que fariam muitas pessoas desistirem, ela encontraria uma solução porque ela está motivada pelo impacto final. E eu tenho outro tipo de perfil, que é a pessoa que quer conseguir dominar a função, quer conseguir entregar o que é esperado dela. É um perfil que eu não vou contratar? Não. É um perfil perfeito, excelente para diversas funções dentro da empresa. Mas talvez não é um perfil ideal para um cargo que exige muita inovação, muita mudança a curto prazo, um setor que não está tão bem estruturado. Exemplo de pergunta que eu faço. Dependendo do seu setor, você também pode entender o real interesse da pessoa pelo trabalho que está sendo realizado, para entender se ela tem um alinhamento com o seu propósito enquanto empresa. Nós trabalhamos aí somos uma empresa de tecnologia, então transformação digital que a gente faz, né, é nossa razão assim, de viver enquanto empresa. Então eu quero entender do candidato. O que você entende por transformação digital? O que você tem acompanhado aí nesse setor? Por quê? Porque isso, se ele está acompanhando, não foi porque a empresa dele, que ele trabalha, fez ele acompanhar. É porque ele tem um interesse genuíno naquela área, a ponto de ir atrás e pesquisar. E ele vai continuar fazendo isso que vai ser bom para você. Exatamente. Vai ser ótimo para a empresa se a pessoa tem essa iniciativa de ir atrás.
Tem uma série de outras perguntas que podem ser feitas na entrevista por competências. Eu posso criar um cenário hipotético, melhor ainda se for baseado em algo real que já aconteceu, algo que aconteceu na sua empresa, talvez que a pessoa responsável não agiu da melhor forma. Eu crio o cenário. Imagine que você estava numa situação que a empresa precisou colocar no mercado um produto novo muito rápido, certo? Porque o produto anterior não tinha um fit com o que o mercado estava procurando. Não é essa situação que eu vou usar, mas eu poderia. Como você reagiria? Como você abordaria essa situação? Por que esse tipo de pergunta é interessante? Ela consegue se aproximar o máximo possível... Da realidade. Exatamente, Márcia. Do que adianta eu ficar perguntando uma série de perguntas técnicas ou pessoais do candidato se elas não vão conseguir, talvez, me dizer certinho como é que vai ser o dia a dia da pessoa? Não vou. Tem algum comportamento, alguma resposta que você imediatamente, quando percebe, já diz, essa pessoa não dá para nada, essa pessoa não vou nem continuar essa entrevista? Com frequência, o que acaba me desmotivando quando eu converso com um candidato é o desejo de crescimento acelerado sem ter uma contrapartida da pessoa. Quando eu percebo que constantemente ela está esperando quase que um milagre para ela avançar muito rápido na carreira. Só que ela não está disposta a ir atrás da formação que precisa para isso, ou do conhecimento adicional, ou até uma colaboração. Outra coisa que me faz, na hora, já perder o interesse no candidato é perceber que ele é uma pessoa muito individualista. Você vai trabalhar com pessoas que vão precisar de um acompanhamento maior no seu dia a dia. Pessoas mais júniores ou pessoas até sêniores que você pode apoiar em algum momento. A pessoa que age como aquele que sabe tudo é aquele que é o único no mundo. Não tem espaço no meu time, Márcia. Me chama muita atenção pessoas que falam sempre no singular. Porque eu. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Porque quando eu estava na empresa... Pelo meu trabalho. Pelo meu trabalho, o meu trabalho. Isso. Né? E a pessoa que fala do coletivo, né? O nosso jornal, a nossa equipe. Isso me esquenta o coração. Tanto que aqui na emissora a gente fala muito sobre isso, né? A nossa equipe. A nossa. Quando eu estou com o nosso jornal SC no ar, que é o nosso jornal de todo dia cedinho, quando o telespectador manda mensagem, me mandando beijo para a equipe, eu ainda digo no ar, obrigada por falar da equipe. Para essa coisa do todo. Do todo. Eu não sou sozinha. Não. Eu não faço esse programa aqui sozinha. Tem um monte de gente aqui, né, aqui no estúdio, no Twitter. Exato. Então, é a noção do todo. E isso é importante, né? Isso é essencial, Márcia. Acho que nenhuma empresa quer contratar a estrela do rock, aquela pessoa incrível que sozinha resolve o mundo. Porque ninguém faz isso. Todos nós trabalhamos, vivemos em sociedade, temos uma família, trabalhamos em uma equipe. Se você não souber colaborar com os outros, você não vai muito longe. Tem aquela frase, né, que juntos... Somos mais fortes. Isso. Ou sozinho eu alcanço alguma coisa, mas se eu trabalhar em equipe, eu consigo ir mais longe. E não só isso. Outra provocação relacionada a isso, né? Por que o sabe tudo talvez não é tão interessante? Além de ninguém saber tudo, né? O mundo muda muito rápido. A gente precisa de pessoas que entendam que as informações que elas tinham um ano atrás talvez não sejam mais relevantes. Ela vai precisar se atualizar. Ela tem que ter a humildade de agir com uma mentalidade de iniciante. Entrei numa equipe, eu já estou nela há muito tempo, sempre tem algo para aprender. A pessoa que não tiver essa mentalidade de iniciante não vai conseguir inovar. Porque ela vai achar que ela sabe tudo, vou seguir do meu jeito porque eu estou certo. Agora, Lúcia, vamos lá. Você é de uma geração bem mais nova do que eu. Eu tenho 54, você tem? 25. Muito bem. Essa nova geração não está achando que já chega hoje virando dono da empresa? Sim. Amanhã? Faço parte dessa geração, e então talvez até um pouco estranho eu comentar sobre algumas coisas que eu não concordo muito nessa geração, né? Sim, a geração Z, ela tem talvez não vou dizer pavio mais curto, mas uma paciência muito menor. Exatamente, uma paciência muito menor. Tudo para ontem. Tudo para ontem. Quer entrar na empresa, acabou de se formar na faculdade. Já acha que sabe tudo da empresa. Já vai ser CEO. Não estou errada nessa minha leitura, né? Não, é exatamente isso. As pessoas não têm essa mesma paciência. Acho que é um desafio que as empresas têm de conseguir driblar essa falta de paciência, que no fundo é um desejo por novidade constante. Veja bem, é uma geração que cresceu com rede social, cresceu com comunicação constante, cresceu com essa comunicação global para ter as informações em tempo real. O que ela está esperando na vida profissional? Esses mesmos estímulos. E essa mesma velocidade. Mesma velocidade. Ela vai conseguir crescer assim rápido na carreira? Realisticamente. Até pode, mas é improvável. O que as empresas, o que a gente tem feito para suprir esse desejo de crescimento da geração Z?
apresentado mudanças de carreira, talvez horizontais, não necessariamente verticais, a não ser que a pessoa esteja preparada, que tragam essas novidades. Estímulo. Colocar em um projeto novo. Mostrar que tem uma nova função dentro da área que ela trabalha que ela poderia ajudar a entregar. Mas aí o salário continua o mesmo? Dependendo do avanço que a pessoa apresentou. Se a pessoa mudou para uma função diferente, realmente está entregando em nível diferente, se desenvolveu, com certeza tem que ter uma contrapartida salarial. Agora, se foi uma movimentação horizontal em que foi apenas uma mudança de escopo, não necessariamente, não naquele momento. E aí ele vai entender, o funcionário, a funcionária? Pela nossa experiência, sim. Porque é uma mudança do escopo de trabalho e uma oportunidade de conseguir esse crescimento que a pessoa almeja. Porque para crescer na minha carreira, o que eu preciso? Eu preciso estar entregando aquilo que condiz com o cargo que eu ocupo. Como é que eu faço a pessoa entender isso? Está aí um erro fundamental, né? As empresas só deixam para dar o feedback para o colaborador, muitas vezes, quando ele vai ser afastado, quando não está bom. E qual é o correto? Com maior frequência. No mínimo, aí, vamos lá, no mínimo a cada 6 meses eu tenho que estar dando algum feedback para o meu colaborador. Chama o funcionário para uma conversa. Chama para conversar. E escuta mais do que fala. Com certeza. No meu setor, a gente faz reuniões semanais com todo mundo e mensalmente eu faço a reunião de one-on-one, que eu chamo todo mundo que trabalha comigo separado para conversar sobre carreira, aprendizado e experiência, de forma bem transparente, tá, Márcia? O que não está indo bom, não está indo bem, eu vou pontuar. O que poderia ser diferente, eu vou pontuar. Sempre de forma construtiva. Vou realçar os pontos positivos. E mais importante, não sou eu que vou falar, eu até vou ter a contribuição, mas o foco nessa reunião de one-on-one é ouvir o colaborador. Ali eu vou ouvir os anseios dele. Pode ser que eu encontre uma pessoa da geração Z, nem todos são assim, mas a pessoa que tem essa ambição de crescer super rápido. Eu vou ter que mostrar para ela o que ela já cresceu até hoje aqui dentro. Em que caminho de carreira que ela está. O que faltou ela fazer para ela chegar onde ela almeja? Por que ela talvez não esteja entregando nesse nível desse cargo diferente? Será que o que ela está fazendo é o que ela tem interesse em fazer? Será que eu não movimento? Essa é uma pergunta que eu vou te fazer, mas eu já vou para o intervalo, porque a gente já está terminando o primeiro bloco. Perfeito. No próximo bloco eu vou querer saber o seguinte, se a pessoa quer uma promoção, se ela quer mudar de cargo, ela conta isso, ela fala que ela quer, ou é responsabilidade de quem está contratando perguntar como é que acontece essa evolução dentro de uma empresa? Mas Perfeito. Você responde daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí não, você tem empresa, com certeza está curtindo muito esse bate-papo, está pensando em ter, você não pode abrir essa sua empresa sem prestar muita atenção no que a gente está falando aqui. É um minutinho só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está falando sobre contratação certeira, como você ser certeiro na hora de escolher aquele profissional que vai trabalhar com você. Estou tendo o prazer de bater um papo aqui com a Lúcia Mendes. Ela é gerente de tecnologia e inovação de uma empresa aqui de Florianópolis, que tem 98% de sucesso em toda a contratação que faz. E a gente já vai falar um pouco mais sobre essa empresa. Quero conhecer mais do trabalho que você faz lá. É um prazer. Mas antes a gente vai responder a pergunta que a gente foi para o intervalo e eu deixei no ar. Quem chega na empresa, o funcionário, precisa dizer que quer ser promovido, precisa dizer o que quer, qual é o projeto que tem, ou é o empreendedor, a pessoa que contrata, que tem que perguntar ou que tem que perceber que aquela pessoa vai evoluir? Como é que é essa relação? Porque todo mundo quer crescer. E aí, como é que essa relação acontece de uma forma saudável? Pergunta que não quer calar, né, Márcia? Acho que é uma dúvida de todo empreendedor. Como que eu vou alinhar as expectativas? Exatamente. Vou dar uma resposta decepcionante para ti, talvez. Não tem resposta certa. Vai da sensibilidade Precisamos buscar... de cada profissional. Correto. Mas tem algumas boas práticas. Eu preciso encontrar um equilíbrio. Eu, como empreendedora, empresária, gerente de alguma coisa, eu não posso esperar que os meus colaboradores cheguem e falem comigo exatamente aquilo que eles almejam. Eu não posso contar com essa iniciativa completa. Porque às vezes eles podem ter até um receio de trazer essa informação e pensar que pode ser vista de uma forma errada. Arrogância.
Arrogância, prepotência, tem vários adjetivos que a gente pode usar. Eu não vejo assim, mas tem casos e casos. Então, o líder ele tem que tomar essa frente e chamar o seu liderado para conversar com relativa frequência, nem que seja uma vez a cada 90 dias, sobre carreira. Não só sobre, mas como sobre o desempenho dele, tarefas, como é que está a experiência na empresa, o que ele tem de expectativa. O líder tem essa responsabilidade. Ele não pode contar com o seu liderado para lhe trazer todas essas informações. Tem uma frase bem famosa que diz que os melhores talentos, eles não pedem uma promoção, não pedem um aumento salarial. Eles simplesmente pedem a conta. As pessoas têm esse desejo aí inato de se sentirem valorizadas. Para isso, o líder tem essa responsabilidade de ir atrás dessa informação. Mas não para por aí, por isso que não tem resposta certa. Falando agora para os colaboradores, aí, para os liderados, né? Também não dá para esperar que o líder saiba o que está na sua cabeça. Se você tem o desejo de crescer, você tem que... Até porque, Lúcia, vou me colocar como editora-chefe do jornal que eu apresento, por exemplo. Se eu tenho uma equipe, na minha equipe como editora-chefe, que tem gente ali que tem uma pretensão, se eu nunca fico sabendo que aquela pretensão existe... Como que eu vou trabalhar nisso? Pode até aparecer uma vaga naquela área, mas eu não vou pensar daquela pessoa, porque eu nunca pensei que aquela pessoa queria aquela vaga. Estou certa nesse raciocínio, né? Está corretíssima. Não tem como... Então, a gente precisa dizer o que a gente quer. Precisa dizer o que você quer. E a forma como você diz é tão importante quanto o que você diz, né? Em vez de simplesmente, não, eu quero ser diretor desse setor. Não, o que eu posso fazer para me desenvolver, para chegar numa posição dessa? Onde eu posso melhorar minha performance? Porque eu estou pensando, né, almejando uma posição desse tipo. O que está faltando? O que você tem de sugestão para eu conseguir chegar lá? Eu acho que é uma troca. O líder tem a responsabilidade de, saber dessas ambições dentro das possibilidades, ele tem que perguntar. E 2, ajudar o seu time a se desenvolver para conseguir chegar lá. E um time que precisa conhecer e conhecer bem a empresa que está, né? Então, a cultura e o propósito de uma empresa são fundamentais, né? Cultura e propósito são algumas... Pode ser uma hipérbole, mas para mim é a coisa mais importante que a empresa pode ter. Sem uma cultura forte, uma cultura definida do jeito que a empresa precisa que ela seja, você vai ter dificuldade de ter um produto bom, você vai ter dificuldade de conseguir ultrapassar a concorrência. A cultura, vejo ela como o maior diferencial competitivo e estratégico que a empresa pode ter. Toda empresa já tem uma cultura. Mas mesmo como? Quem está agora pensando em criar uma empresa, já tem na cabeça a cultura daquela empresa? Já tem. Ou pior, não tem na cabeça e vai deixar que o time defina a sua cultura. Horrível. Péssima ideia. Se você deixar o time definir os comportamentos, rituais, resultados esperados, você pode imaginar como isso vai acabar. Não vai acabar bem. Não vai acabar bem. É necessário que desde o fundador até a alta liderança esteja envolvida na definição do que é aceitável, o que é esperado nessa empresa. E para essa cultura vale tudo, até a forma de se vestir, de se comportar, a forma de se falar. Nos chamam a atenção com frequência que todo mundo na empresa usa os mesmos termos quando vamos falar de um processo ou uma inovação. Na sua empresa? Na nossa empresa, isso. Na sua não. Na empresa... É um time. No plural, né? No plural. Todo mundo usa os mesmos termos. Mas por quê? Porque todo mundo está vivendo no mesmo, na mesma cultura, com o mesmo ambiente e ao longo dos anos foi se desenvolvendo para chegar nesse vocabulário comum, que se entende. A gente entende quais são as expectativas, os comportamentos esperados, entendemos quais são os aspectos mais valorizados, se é a cultura de dono, se é a inovação, se é uma empresa mais focada no cliente. Mas essa cultura também ela pode mudar ao longo do tempo? Ela deve mudar ao longo do tempo. Se a sua cultura é a mesma de 100 anos atrás, quando o mundo mudou tanto, talvez haja algo errado aí e seja o momento de uma revisão. O mundo mudou muito pensando apenas nos últimos 2 anos de pandemia. Sim. A sua trabalho empresa... home office, mudou toda a relação. Novas expectativas, algumas pessoas buscando maior equilíbrio e qualidade de vida, se mudando para regiões mais interioranas, N mudanças que aconteceram. E a empresa precisa se adaptar a isso. Eu, defendo você manter os aspectos da sua cultura que estão lhe levando ao sucesso, mas sempre analisando o que o mercado está trazendo de novidade e o que faz sentido para o seu momento. E o propósito não pode mudar. O propósito não pode mudar, a não ser que você tem que ter esse grande objetivo que orienta todos de sua empresa. Uma missão a longo prazo, que deve ser extremamente, uma ambição ambiciosa, Desculpa o eufemismo, mas esse exagero, mas é verdade. A gente precisa ter uma missão que inspire todos que fazem parte da empresa. Precisamos ter algo que as pessoas acordem de manhã e sintam que elas fazem parte dessa missão. Ah, mas a minha missão é construir casa. Ok.
Você pode ser a pessoa que que acha que está só botando um tijolinho em cima do outro. Ou você pode ser a pessoa que entende que o ato de botar esse tijolinho em cima do outro vai ser depois a residência, a casa de alguém, um lugar em que a pessoa se sente bem consigo mesma. É tudo a maneira como você... E é completamente diferente. Eu cheguei a ver o que você falou, interessante. Cheguei a ver um ato simples de botar um tijolo e cheguei a ver a casa pronta, com uma família feliz. Família feliz. A responsabilidade que você teve de fazer aquele lar feliz, né? Correto. E o ato, né, no ICRU é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nos dois eu tô lá botando um tijolinho em cima do outro. E aí depende do gestor dizer para o cara que está colocando o tijolinho, ó, você tem noção da importância desse seu trabalho? Você está fazendo o lar de uma família. Fazendo uma diferença gigante. Isso vem de toda a gestão da empresa, conseguir trazer essa noção de propósito para o colaborador lá na ponta. Propósito não é da alta liderança. Propósito é de todo mundo. E se não tiver essa comunicação constante, você vai ter a pessoa que está lá botando o tijolinho sentir que ela não faz parte dessa missão. Sentir que o que ela faz é operacional e não tem impacto nenhum em ninguém. E ninguém, qualquer outro pode vir aqui e botar o tijolinho. Eu posso para outra empresa botar tijolinho e vai ser tudo igual. Não é. Pode ser que a empresa que eu esteja hoje esteja realmente com uma missão diferenciada, se seus fundadores souberem trabalhar isso. E isso motiva as pessoas. Vamos falar um pouco da tua trajetória, porque você só tem 25 anos e já tem toda essa experiência. Conta um pouquinho da tua trajetória. Com certeza, conto com prazer. Eu iniciei aí... Com 18 anos, eu tomei a decisão aí corajosa, contrária a tudo que tinham me falado, que era o bom caminho, o caminho certo. Apesar da pressão por estudar aqui numa faculdade brasileira, decidi fazer o equivalente dos processos seletivos para universidades no exterior. Meu foco era estudar numa das 20 melhores do mundo, onde eu realmente pudesse aprender aí com algumas das mentes mais inovadoras, brilhantes, que estivessem definindo as tecnologias futuras. Então, aos 18 anos, eu me mudei para os Estados Unidos, estudei na Duke University, estudei engenharia elétrica, eletrônica da computação, ciência da computação e economia financeira. Durante a graduação, eu trabalhei um período acelerando startups no estado de Michigan, através de uma bolsa da Fundação Bill e Melinda Gates. Realizei um projeto de microgravidade com a NASA. Fundei uma startup de saneamento, purificação da água, que teve aplicações em alguns países também. Outra startup para conseguir mediar essa crise de refugiados que ainda ocorre nos Estados Unidos e que não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Fui uma das vice-presidentes da Sociedade de Business da universidade. Passei um período depois trabalhando, né, durante a graduação também, lá no BTG, em São Paulo, com gestão de produto, um período trabalhando com fusões e aquisições em tecnologia. E hoje lidero aí a parte de tecnologia e inovação na IPM Sistemas, empresa catarinense, que desenvolve soluções tecnológicas para a gestão pública municipal, prefeituras e outros órgãos. Tem umas fotos, inclusive, de uma premiação que vocês receberam. Acho que foi ano passado, isso? Foi ano passado. Produção, coloca aquelas fotos que a gente separou, por gentileza. Coloca aqui na tela pra gente. Tá aí, obrigada. Onde é que foi isso? Isso foi lá em São Paulo, no Connected Smart Cities. Devido ao trabalho de toda uma equipe, né, tivemos que ir em 3, porque não dá para levar 700 Sempre colaboradores. Falando no plural. Não, isso aqui é um trabalho de anos, tá? Eu peguei ali a pontinha e apoiamos no final para a gente conseguir levar esse reconhecimento. Fomos reconhecidos como a melhor solução do Brasil para cidades inteligentes. Então, tivemos aí impactos muito significativos, como permitir a abertura de empresa em menos de 10 minutos, reduzir filas no SUS em algumas cidades em 80%. Que é essa empresa catarinense que tem quantos anos de experiência? 26 anos de existência. E é um impacto gigantesco, que a gente constantemente lembra a nossa equipe. Essa solução especificamente foi na área da saúde. Então, temos aí o coordenador de desenvolvimento e o coordenador de atendimento na área da saúde, representando aí mais de 700 colaboradores engajados nesse propósito. Enquanto eu vou conversando com ela aqui, produção, vamos colocando outras fotos que a gente tem da trajetória dela, mas eu fiquei curiosa para saber uma coisa, a empresa é do seu pai. Isso. Como é que é administrar a questão de família dentro de uma empresa, você tendo essa sua personalidade, toda essa sua trajetória, você tem uma personalidade forte, nitidamente, é dedicada, com 18 anos, decidiu, foi embora, teve toda essa trajetória de sucesso e tal. Como é que é administrar uma empresa familiar? Como é que é fazer parte de uma empresa familiar e vir com essa responsabilidade de trazer tanto sucesso para a empresa? Com toda certeza. Acho que primeiro é quebrar um paradigma de empresa familiar. Muitas das maiores empresas do mundo ainda são mantidas por uma família. Na IPM, o que a gente fez foi profissionalizar essa gestão. Então, eu não estou ali pela relação familiar que eu tive. Você está ali por esse teu conteúdo. Eu desenvolvi uma carreira antes de voltar ao Brasil. Eu, inclusive, voltei ao Brasil com o propósito de trabalhar nesta empresa. Então, é profissionalizar, não contratar ninguém por ser familiar. Nós não fazemos isso. Nós não temos
essa cultura. Você tem que selecionar as pessoas com base na performance. Nós não temos essa cultura. Essa tua frase é importantíssima. Então, faz parte da cultura da empresa. Faz parte. Nós nem... Que estejam ali pessoas com competência para estar ali. Não é porque você é filha do dono que você está ali. E não só isso, né? Isso vale para tudo, até para indicação. Nós temos programa de indicação, nós aceitamos indicações para nossas posições. No entanto, as indicações passam por exatamente o mesmo processo seletivo de todo mundo. Igualzinho? Igualzinho. Não já houve alguma etapa. Indicação que não foi à frente? Porque não tinha... A maioria não vai para frente. Nós consideramos as indicações assim como consideramos todo mundo. A indicação ela pode chegar na entrevista final e o gestor, sabendo ou não que é indicação, ele vai contratar quem tem melhor desempenho. E não só com indicação, candidatas mulheres também, que querendo ou não são minoria na tecnologia. A gente adota essa postura de contratar com base nas entregas, nos resultados, no currículo, na experiência e potencial de contribuição. E expectativa de aprendizado, porque você já falou aqui que a pessoa que quer aprender é uma pessoa excelente para você ter no time, né? Com toda certeza. A pessoa que a gente quer ter no time é aquela que tem esse desejo de contribuir, aprender, se desenvolver. E é por isso que você vai para o Chicago fazer mestrado? Você não sossegou ainda, é isso? É por isso que eu estarei em 2024 para a Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, fazendo meu mestrado em administração de negócios. É um programa que eu já fui admitida ali em 2020, assim que formada na faculdade. A intenção é que eu trabalhasse entre 2 e 5 anos no mercado e depois retornasse para fazer o mestrado. Então, é um programa de 2 anos em período integral de estudos e entre 2 e 5 de experiência profissional antes do programa. Fico bastante feliz porque na universidade que eu estudei eu fui a única brasileira do meu ano. Agora, em Chicago, não conheci outra mulher que entrou junto comigo, brasileira, mas pode ser que exista, eu não sei. Então, é uma honra estar... E tudo isso fazia parte da negociação com a sua empresa quando você voltou, né? Com certeza. Não, para reforçar aquilo que a gente falava há pouco, tem que deixar claro o que é, né? Quando você vem, você fala, olha, eu vim, mas eu vou voltar, porque eu vou continuar fazendo minhas atualizações. Eu faço questão de investir na minha carreira também. Eu faço questão de aprender e colocar como isso beneficia a empresa também. Claro. Eu buscar esse conhecimento, conexões, aprendizado a nível global, com certeza faz a diferença no meu dia a dia. Não é à toa que, apesar da minha idade, eu tenho alcançado aí um crescimento notável nas minhas contribuições. Com certeza, não chama a atenção. E, não é... e você administra bem essa questão da ansiedade de querer, isso que a gente falava há pouco também da tua geração, né? Ou não? Como é que você administra isso? Eu administro, acredito que bem, e mais importante que isso, eu entendo que preciso liderar pelo exemplo. Então, com frequência, não, mas você talvez é muito nova para estar nessa posição, algo nesse sentido. Não vejo por essa ótica. Eu vejo que se a pessoa está contribuindo de acordo com a sua posição e está liderando pelo exemplo, sendo um exemplo a ser seguido no seu time, ela deve estar ali. Então, eu sempre penso dessa forma. Eu primeiro penso no trabalho que eu vou ter que fazer e nas entregas, para depois pensar no que eu vou ter de carreira. E, pessoalmente, o que me motiva é o impacto que eu faço. Não é o cargo que eu tenho. Eu tô mais me preocupa saber que lá na ponta, meu trabalho está beneficiando as pessoas. Hoje são, acho, mais de 26 milhões de pessoas impactadas pelo nosso trabalho enquanto empresa. E me dá muito orgulho fazer parte disso. Então, acho que não vejo a geração Z como muito diferente das outras. Eu acredito que alguns talvez não tiveram essa realização ainda. Eu tive na minha decisão de sair dos Estados Unidos de uma carreira muito bem sucedida lá, para retornar ao Brasil, para seguir o meu propósito. Eu acho que, eventualmente, a maioria da geração Z também vai chegar nessa realização. Lúcia, que bacana. Por incrível que pareça, nosso programa está chegando ao fim. Você já trouxe várias mensagens, várias dicas importantes, mas eu queria que você agora olhasse para a câmera do Rô. Perfeito. Que é o telespectador que está em casa nessa noite de sexta-feira. Olho no olho do telespectador que tenha já a empresa constituída ou que está pensando em abrir uma empresa. Além de tudo que a gente falou aqui, o que você gostaria de dividir com quem nos acompanha? Com toda certeza. Acredito que o principal aprendizado que eu tirei desses anos aí trabalhando com tecnologia, inovação e pessoas é que a principal diferencial estratégico que a sua empresa pode ter são as pessoas que trabalham nela. Então, o seu foco deve ser atrair a maior densidade de talentos possível, mas não acaba por aí. Você precisa conseguir formá-los, desenvolvê-los e mantê-los encantados por sua cultura e propósito. Então, eu tomo essa liberdade de fazer uma sugestão que eu acho que é urgente em todas as empresas, que é trabalhar a gestão de pessoas e RH, não só pela RH. Trabalhá-lo desde o CEO até a gestão de outras áreas. Isso deve ser uma colaboração de todos, em um mundo que está mudando extremamente rápido, em que o RH precisa ser mais presente do que nunca, e não dá para contar com o RH para fazer toda a gestão de pessoas na empresa. A sua empresa vai muito mais longe se você tiver as pessoas certas, no momento certo, na tarefa certa, na sua instituição. Acho que isso é uma virada de chave que nós tivemos aí ao longo dos últimos meses, anos, e que tem feito muita diferença.
Alcançamos aí os 98% de sucesso, alcançamos aí premiação como um dos 5 melhores times de RH do Brasil, no quesito encantamento dos colaboradores. E temos muito mais coisas que estão no forno e que prometemos a entregar nos próximos meses e anos. E sempre desenvolvendo a equipe, né? Acho que o gestor, CEO, ele não deve ter medo da competição interna. Ele deve ter orgulho se alguém do seu time está se desenvolvendo tanto a ponto de eventualmente conseguir ocupar sua posição. Está fazendo um bom trabalho. E se você também está, vai ter outras oportunidades dentro da sua própria empresa, outro lugar. Para quem não tem medo de trabalhar, de aprender, tem sempre espaço, né? Sempre espaço. Fundamental ter essa mentalidade de iniciante, de aprendizado contínuo. No mundo que a gente vive, é o maior diferencial que eu vejo numa pessoa pensando em sua carreira. Lúcia mesmo, muito obrigada. Que prazer conversar com você. Aprendi muito, sou jornalista há muitos anos, não sou empresária há pouco tempo, tem 9 meses que eu tenho um restaurante. Um sucesso já. Você já foi lá? Não fui ainda, mas vou... Então já estou convidada para ir. Que coisa boa. Que coisa Quem sabe boa. Te encontro lá também. Vai ser um prazer. Mas eu hoje fiquei aqui como jornalista e como empresária, prestando muita atenção em tudo que você estava dizendo, que realmente faz muita razão, faz muito sentido. Parabéns. Muito obrigada por estar com a gente aqui e continua nos atualizando e trazendo essas novidades que você disse que tem um monte de coisa no forno. Quando essas coisas começarem a sair do forno, me avisa. Aqui de boca fechada. Não, mas tudo bem. Mas a hora que puder botar, tirar do forno, me avisa, porque eu quero saber para dividir com o nosso telespectador, porque com certeza a gente fez a diferença na vida de quem nos acompanhou na noite dessa sexta-feira. Propósito. Propósito. Eu só faço isso aqui, nesse programa nosso Acenar todos os dias, com propósito, que é mudar a vida, melhorar, aprimorar a vida de quem nos acompanha. Gratidão por estar com a gente. Feliz noite, feliz final de semana e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Até a próxima, querida. É assim que eu vou encerrando nossa Conexão ND desta noite de sexta-feira, agradecendo a sua audiência, esperando de fato ter feito a diferença aí na sua vida, no seu propósito, te desejando um lindo final de noite de sexta, um lindo final de semana e te convidando. Toda sexta-feira eu convido para que o telespectador, e convido você também, para que vocês nos acompanhem segunda cedinho no SC no Ar. Beijo no coração e até lá.